Então, como para Deus não existe passado, presente e futuro, tudo para Deus é presente, então Ele pode falar de coisas que ainda vão ocorrer no futuro. Foi o que Ele falou com Daniel. Então Jesus vem e revela a Daniel coisas que ainda iam acontecer. Então, quando aconteceu, as pessoas ficaram assim, mas não pode. Como é que pode acontecer exatamente o que estava escrito? Então eles acreditam, não, então esse livro foi escrito depois, não pode. Como é que vai alguém escrever uma coisa que vai acontecer e dar tudo certinho assim? Porque eles não acreditam em Deus. Eles não acreditam nas revelações de Deus que Deus dá aos homens. Então nós vamos ver aí, tópico 1, a revelação sobre o fim do Império Medo-Persa, depois um rei valente, depois a divisão do reino entre 4 generais. Então vamos ver aí primeiro a revelação sobre o fim do Império Medo-Persa. Aparece no versículo 1 o nome do rei Dario, o Medo, que é o mesmo de Daniel 5,31. A história bíblica diz que Ciro constituiu a Dario como rei. No capítulo 11 é revelado a Daniel uma sucessão de reis que vai de Ciro até o desmoronamento do reino de Alexandre. Foi revelado a Daniel que o rei valente, Alexandre, se levantaria e dominaria muitos reinos. Todavia o Senhor mostrou também que, embora imponente, o reino de Alexandre seria partido aos 4 ventos do céu. Os reinos deste mundo, por mais importantes que sejam, são todos passageiros. Somente o reino de Deus é eterno. A história apresenta diferentes datas quanto a estes reis, mas isso não afeta o cumprimento com exatidão dos fatos proféticos do capítulo 11. Então nós sabemos aí que quando Daniel escreve, está aqui na época do rei Dario, que era o quê? Era um representante, na verdade, do reino Medo-Persa, mas quem comandava realmente era Ciro. Então Ciro assume e o que está escrito aqui vai então desse reino de Ciro, que é o mais importante desse reinado de Medo-Persa, e vai até então o final do governo de Alexandre o Grande e os seus representantes, né? Que vem ali então depois da morte de Alexandre o Grande, vem aí os seus generais, 4 generais que assumem então o reinado desse império grego. Então esses são divididos aí em 4 regiões que você acompanha aí no mapa e vê onde está localizado cada um. E eles então passam a reinar. Com o tempo, eles começam a querer ter maior domínio, conquistar mais terras. Começam então a querer conquistar mais dinheiro, ficarem mais ricos. E eles começam então a se enfrentar uns aos outros. Mas o que está escrito aqui no livro de Daniel compreende essa parte aí ao norte, a Síria, que é o governo aí de os Seleucidas, que vem de Seleuco, que era um general do Alexandre. Então, dentre os Seleucidas se destaca então Antíoco Epifânio, que assume o governo de maneira errada, com mentiras, com engano, e lá no sul o governo dos Ptolomeus, que é do Ptolomeu, que vem aí do Ptolomeu, que era um dos generais de Alexandre. Então, no Egito, chamado Sul, e a Síria, chamado Norte. Então, no Egito, parte sul, os Ptolomeus, e lá no norte, na Síria, então vem aí os Antíocos. Então, a guerra aí entre sul e norte, o tempo todo, um querendo dominar o outro. Eles usam de engano, de mentira, tentam fazer sempre um acordo, depois quebram esse acordo. Então vamos ver que Antíoco usa uma estratégia aí de mandar sua filha, né, Cleópatra, casar-se com lá o filho de Ptolomeu, para poder ver se engana Ptolomeu. Mas a filha acaba se apaixonando pelo Ptolomeu, não concorda com o plano do seu pai, e aí você vai ver várias confusões que existem lendo a história. Tem muitos filmes falando sobre esse período também, você pode assistir. Então são coisas interessantes.
nós vamos ver que os romanos fizeram aí acordos, né, com Antíoco Epifânio, e você vai entender a história se você for procurar. Procure estudar sobre isso, assistir filmes sobre isso, ler bastante sobre isso, e você vai entender como é que foi essa história. Então é uma coisa interessante, uma coisa importante para nós entendermos, porque os judeus comemoram, fazem uma festa todo ano sobre essa data, comemorando exatamente sobre isso, porque quando eles estavam debaixo do jugo, né, do império de Antíoco Epifânio, eles se revoltavam. E aí nós vamos ver a história exatamente dos Macabeus, que conquistam novamente Jerusalém e depois a região de Judá, e eles passam novamente a ser a nação. E esse período que eles se tornam nação novamente passa um pouquinho dos 100 anos. Então esses reinos aí aconteceram, mas Deus sempre esteve no controle de tudo. No tópico 2 aí, um rei valente. O rei valente que seria levantado era Alexandre Magno. A importância dessa profecia está no fato de que é Deus que dirige a história para que sua soberana vontade seja exercida especialmente em relação a Israel. Até o versículo 35, a profecia de Daniel se concentra em revelar os reinos gentílicos. Depois, o foco principal passa a ser o povo de Deus e seus sofrimentos. Os reis do sul, descritos no versículo 5, eram os Ptolomeus, sucessores de Ptolomeu Sóter, general de Alexandre. E os reis do norte eram os Seleucidas, sucessores de Seleuco I, que governou parte da Ásia Menor e Síria. Então esse rei valente aí, que é exatamente Alexandre, conhecido por todos como Alexandre Magno, né? Alexandre o Grande. E Alexandre então governa, mas aos 33 anos ele então morre, e os seus 4 generais depois. É o governo dos 4 generais de Alexandre. Então eles vão dominar toda essa região, todo esse império, e os seus descendentes vão depois lutar para governarem mais, para adquirirem mais riqueza, mais terra. E o importante é saber então que esses 4 generais aí assumem o governo, que são exatamente aí Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Então você veja aí a região que Cassandro foi ocupar, dominar, veja a região de Lisímaco e veja a região de Seleuco, que é exatamente aí onde é chamado na profecia o Reino do Norte, que tem aí como região central Síria, e o representante que passa a ser descendente de Seleuco é Antíoco Epifânio. E aí Ptolomeu, você vê aí, ele domina lá na região do Egito, que é chamado aí na nossa lição e no estudo do capítulo 11, Reino do Sul. Então, governado por Ptolomeu e os seus descendentes, então, os reis Ptolomeus, que vão entrar em guerra aí uns com os outros. Ptolomeus e os Antíocos. Reino do Sul, Egito, Ptolomeus. Reino do Norte, então, os Antíocos. E nessa guerra, então, se destaca Antíoco Epifânio, que é esse aí que nós estamos estudando sobre ele, que é um tipo do anticristo que virá no futuro. Tópico 3, então, a divisão do reino entre 4 generais. Afirma o versículo 4 que, estando ele em pé, o seu reino será quebrado. Alexandre morreu na Babilônia, aos 33 anos de idade. O seu reino, como havia sido revelado pelo Senhor, foi repartido para os 4 ventos do céu. Então Alexandre não teve um sucessor, e seu reino foi dividido entre os seus 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Ainda que os historiadores neguem a questão da soberania de Deus no destino das nações, não podemos duvidar que ele permite que reinos sejam estabelecidos e destruídos. Então esses 4 ventos aí do céu lembram então a profecia sobre a figura das 4 cabeças do leopardo alado, que está lá no capítulo 7, versículo 6. E a visão do bode com 4 chifres notáveis, lá no capítulo 8, versículo 8. As figuras são diferentes, mas as representações dessas figuras são as mesmas, porque falam do Império Grego e sua divisão depois da morte de Alexandre. Cassandro reinou então na Macedônia, que é lá na Grécia. O Lisímaco reinou na Trácia e Ásia Menor. O Ptolomeu reinou no Egito e Seleuco reinou sobre a Síria e o restante do Oriente Médio. Então, nos versículos 5 a 20, temos uma sucessão de guerras entre esses 4 reis,
especialmente entre Egito e Síria, entre os reinos do norte e do sul. O rei do norte, Antíoco Epifânio, entre 175 e 164 a.C., o qual tornou-se aí um tipo do anticristo. Então veja bem, é muito repetido aí, né? Nós vamos repetir novamente o que já falamos antes, não tem como não repetir. Para você entender melhor, então, essa forma de repetição é que faz com que a gente entenda melhor ainda as coisas. Então, como nós já estudamos, você lembra das revelações dadas a Daniel, falando do leopardo que tinha 4 cabeças. Veja primeiro que ele tem no meio da testa um chifre, que é exatamente o Alexandre. Esse chifre é quebrado, então vem o que? Os 4 cabeças dominar, que são os 4 generais de Alexandre. Depois ele é representado novamente aí, você vê que ele é representado então por um bode de 4 chifres notáveis, no capítulo 8. Então veja bem, quem são esses 4 chifres? Os 4 generais do imperador Alexandre. Então o nome desses 4 generais, que eram generais de Alexandre Grande, do Império Grego, então esses generais aí, você veja onde eles dominaram e o nome deles. Então nós vamos ver aí, Cassandro reinou onde? Na Macedônia, que é ali onde é a Grécia. O Lisímaco reinou na Trácia e Ásia Menor, que é essa região aí da Europa, onde você vê aí no mapa. Depois o Ptolomeu, que reinou no Egito, você vê aí embaixo no mapa. E Seleuco, que reinou sobre a Síria e o restante do Oriente Médio. Olha aí, até lá na Babilônia, você vê aí a região que o Seleuco dominou. Essa região aí, que é chamada a região dos Seleucidas, de onde veio Antíoco Epifânio. E depois você veja aí falando sobre as guerras entre esses 4 reis, mas especialmente fala sobre a guerra entre o Egito e a Síria. Então o Egito, que é o reino do sul, e a Síria, que é chamado aí reino do norte. No reino do norte, então, se destaca a família do Antíoco Epifânio, são a família dos Antíocos, guerreando contra a família do sul, aí no Egito, que é a família dos Ptolomeus. E Antíoco Epifânio se destaca aí, então, como um tipo do anticristo. Vamos para a parte número 2, que diz assim: o caráter perverso de Antíoco Epifânio. Capítulo 11, versículos 21 a 35. Então, os 4 generais de Alexandre, que se tornaram reis, não se contentaram com seus territórios e passaram a lutar entre si. Seleuco IV ocupava o trono da Síria em Antioquia e reinou de 187 a 175 a.C. Ele morreu envenenado e seu filho deveria assumir o trono, mas seu tio Antíoco Epifânio tomou o trono de forma mais ignominiosa e detestável possível. Assumiu o trono sírio e mudou seu título de Antíoco IV para Antíoco Epifânio, isso é, o glorioso. Então nós vamos ver que os nomes aí, a grande controvérsia aí entre esses nomes desses reis, né? Se por exemplo aí era o quarto, se não era e tal. Quando então um dos Antíocos, que governava a Síria, morreu, seu filho deveria assumir. O que aconteceu? O filho não assumiu porque o tio tomou a frente e assumiu no lugar do filho de Antíoco. Então, esse Antíoco aí que assumiu com engano, pela força, o que ele fez? Ele se engrandeceu, ele achou que agora ele era um deus. E quando ele assume o governo, ele troca o nome dele e ele acrescenta agora o nome de Epifanes, ou Epifânio. Então ele passa a ser chamado Antíoco Epifânio. Esse Epifânio, ele diz que ele é o glorioso, que ele é como um deus, que deve ser até adorado. É o mesmo espírito do anticristo, que vai vir ainda, e que também se manifestou lá em Nabucodonosor, querendo fazer uma imagem para ser adorado, né? Então, sempre esse espírito do anticristo, de uma pessoa querer ser adorado como Deus. De onde vem isso? Vem exatamente daquele que inspira essas pessoas. Vem de Satanás, que um dia quis ser igual a Deus, subir ao trono, ser até maior do que Deus, subir acima do trono de Deus.